Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, nesse conteúdo eu quero ajudar você a elevar o seu cérebro e abrir a visão juntamente com os estudos da ciência e com o que Deus ensina na Bíblia, para você entender que Deus existe e que é nessa vida, nessa dimensão, que você tem que abrir os seus olhos para acreditar que as coisas de Deus é mais real do que aquilo que você podia abrir a sua visão. Que você, sem querer saber, não muda nada. Você querendo aprender as coisas de Deus, com o que Deus ensina e com a ciência, você começa a descobrir que Deus realmente existe. Nos meus estudos, eu descobri sobre um médico que ele é ortopedista. O nome dele é Dr. Gabriel Anzini. Ele tem mais ou menos 4 anos que trabalha sem fazer cirurgias de ossos nas pessoas. Depois que ele começou a descobrir sobre a espiritualidade e começou a se aprofundar nos estudos, então ele começou a descobrir que nem tudo era necessário a cirurgia nos ossos. E ele mesmo fica impressionado como tem médicos que ignoram as coisas espirituais e que trata todo o tratamento médico como, eu não sei se você já ouviu falar, de médicos carnívoros, né? Existe esse tipo de médicos que tudo dele é arrancar, tirar da pessoa. Tem médicos que ele não é humano, ele não tem aquela humanidade e ele quer resolver logo o problema dele mesmo. Ele não pensa no paciente, ele não é aquele médico humano. E isso, alguns médicos, eles descobrem que existe essa diferença do médico que trabalha por amor à humanidade e do médico que trabalha apenas pelo dinheiro e quer se livrar do paciente. E muitas pessoas, elas são amputadas por conta desse tipo de médicos que há na Terra. Médicos desumanos. Então eu conheci os estudos desse Gabriel Anzini e ele tem 4 anos que trabalha com a medicina usando outras técnicas de tratamento sem cirurgias. Então, eu vou passar para você a lista e os exemplos de medicamentos que os médicos, eles não informam os pacientes que, aos olhos humanos, aos estudos da ciência, quando você toma em excesso, você adoece. É isso que quem estuda sobre as coisas da medicina, eles sabem. E eles mesmo, entre si, eles comentam que tem coisas que ele passa ano estudando e na hora da prática, no dia a dia, eles não vê aquilo. Eles passam anos ali estudando sobre alguma coisa e com a prática, na prática, quando ele começa a exercer o trabalho dele, ele não vê em área nenhuma. E ele perdeu tanto tempo estudando aquilo para nada. Veja só que os médicos também erram, né? Quando se fala em espiritualidade, os médicos, eles erram e muito, erram feios. Principalmente se eles forem ignorantes
e quiser apenas saber dele, do dinheiro dele, e ele não tem a humanidade ao próximo. Veja só, a vitamina C em excesso, aos olhos humanos, ela causa gastrite. O paracetamol em excesso, ele envenena. Ele tem um efeito rebote como veneno. E eles mesmos dizem que os médicos não passam isso para os pacientes. Ele não comunica essas informações tão necessárias ao paciente. O anti-inflamatório, ele causa hepatite e doenças no fígado. Então, pela falta de humanidade, ele apenas receita. O que é que acontece? Eu vou explicar para você porque eu vivi tudo isso, né? Eu tinha crises de dores e ia para o médico e no exame não dava nada. Mas na hora que você está sofrendo com a dor, você vai se automedicar. Você vira um vício, ter paracetamol, ter remédio de dor de cabeça, e tem pessoas que têm crise de dores que mesmo tomando remédio, as dores não passam. Eu vivi isso muito em vista, né? Não na minha matéria, mas eu via na minha casa. Minha mãe tomando horrores e remédio nenhum passava e ela amarrava a cabeça com um pano. Hoje eu sei que é ataque espiritual. Mas enquanto a gente não descobre sobre as coisas espirituais, a gente corre para a medicina. Ela principalmente. Mas tinha coisas que eu parava para querer aprender, querer saber. E quando eu aprendi com a leitura bíblica e com o Espírito Santo me revelando, tudo se torna bem mais fácil para aquele que crê. É isso que Deus ensina na palavra dele. Quando você quer crer, Deus quer ensinar. Quando você não quer, o mais fácil é ir ali tomar um remédio e vira um vício. Sendo que a própria medicina, ela explica que todo medicamento, ela causa doenças. Então, quem entende sobre isso, não quer tomar remédio, não quer tomar medicação, porque eles sabem que o próprio remédio causa doenças aos olhos humanos. É isso que a ciência ensina às pessoas. Mas o médico, ele não explica aos pacientes. Então, o que acontece? De você ter uma rotina de sentir no seu corpo os efeitos do sobrenatural, do mundo espiritual, você está sentindo alguma coisa, você vai lá e toma um remedinho. Então, toda semana, sentiu algo, você vai lá e toma um remedinho. É isso que eles dizem. E com os anos, aparece uma doença grave causada pela medicação, aos olhos da ciência. Aos olhos espirituais, já Deus, na palavra dele, ensina que a doença é o preço do pecado, né? E que a gente não pode ser ignorante e buscar o conhecimento. A nossa saliva, ela tem mais de 200 bilhões de micróbios, de bactérias. E eles dizem que nós temos essas bactérias e que nós necessitamos de ter bactérias. Então, o excesso de higiene também causa doenças. Na época da pandemia, as pessoas tinham muito hábito de usar álcool em gel. E entre eles mesmos comentavam que depois de tudo, ia ter muita crise de pessoas com doenças no fígado. Veja que não tem nada a ver você lavar as mãos com álcool gel e aparecer uma doença no fígado. Não tem nada a ver. Mas a ciência, ele explica que o excesso de álcool
na mão ou o excesso de álcool ingerido, né, ataca o fígado, como alcoólatras. Eles explicam isso. Mas esse médico mesmo ficou impressionado em conhecer um caso de um homem que passou por uma cirurgia no fígado e nunca bebeu, e o fígado dele estava destruído como se fosse um alcoólatra. E ele nunca tinha bebido. Então associaram a doença do fígado dele com a medicina, com os remédios que ele tomava para aliviar dores, né? Então eu conheci pessoalmente um homem que ele faleceu, e quando ele adoeceu, ele procurou o tratamento, que ele era alcoólatra. E aí ele fez o tratamento, largou a bebida, e depois de exatamente 7 anos, veja bem o testemunho que eu estou lhe contando. Ele se tratou, ele saiu do álcool, retomou a vida dele normalmente, refez os exames, ele estava bom, ele não era mais alcoólatra. E depois de exatamente 7 anos, deu uma crise nele, ele começou a sentir dores, e quando ele correu para a medicina, que se internou e que abriram ele na autópsia, quando ele morreu, o fígado dele estava dilacerado, como se ele ainda fosse um alcoólatra. Eu conheci esse caso. A família ficou toda impressionada, porque ele já tinha saído do álcool, tinha 7 anos que ele não bebia e que ele não sentia nada. Simplesmente o ataque voltou, o ataque fulminante, ele passou a sentir dores no fígado, e quando correu, que internaram, ele morreu, e quando fizeram a autópsia, o fígado dele estava destruído, como se ele ainda fosse um alcoólatra, sem ele ser um alcoólatra, há mais de 7 anos. Então, quando eu vi isso da boca desse Gabriel, desse doutor Gabriel, eu lembrei desse fato, desse conhecido meu. Então, ele disse que tem coisas que a medicina tenta explicar e que a medicina não explica. Então, devido aos estudos dele, ele passou a tratar muitos pacientes sem cirurgia. Doença nos ossos sem cirurgia. E ele disse que tem médicos até hoje que não é humano e ele simplesmente amputa pessoas e não quer saber, não estuda sobre isso, e é visível que existem médicos humanos e médicos apenas pelo interesse próprio, né? Existe essa diferença. Em Salmos 32:9, Deus diz assim para você: não sejas como um cavalo ou uma mula que não possui compreensão. Deus quer dizer, não seja uma pessoa que não compreende nada, que apenas sofre as consequências das coisas e não busca o conhecimento espiritual. Assim como o chicote foi feito para o cavalo e o freio para o jumento, a vara da disciplina é para as costas de quem não tem juízo. Veja bem o que Deus ensina com a palavra de Deus. Então, todas essas palavras que Deus fala na Bíblia, Deus quer dar um sentido espiritual. Deus quer ensinar. Deus quer dizer que existe a vara da correção para o cavalo, existe o freio para o jumento, e o ser humano, como ele é freado, como ele é disciplinado. Então, em Salmos 32, Deus está dizendo, não seja como um cavalo ou uma mula,
que não possui compreensão, que não entende nada, que não quer entender nada e quer viver apenas andando na medicina sem buscar o conhecimento. Por que o meu corpo sente isso? Quantas vezes eu fui para um médico, fiz exames e não ocorreu nada no exame e eu não parava para pensar. Por que eu sinto? O exame não está dando, mas por que eu sinto? Isso eu não parava para pensar. Então eu era uma pessoa sem compreensão. Nenhuma correção de Deus era o suficiente para que eu abrisse os meus olhos que eu estava cometendo algum erro, que eu precisaria orar e buscar um conhecimento de Deus. Então, as pessoas têm a doença como se fosse coisa normal, natural. É da idade, é do tempo, é da velhice, por não ler a Bíblia. As pessoas que não têm a visão aberta, elas dizem assim, o tempo cura. Mas se você prestar atenção, o tempo não cura, o tempo só piora. Quando a gente não busca o conhecimento das coisas, o tempo só piora. Porque muitas vezes você pensa que está bom de uma coisa e não está bom. Está ali guardado um ressentimento, uma mágoa, um sentimento ruim. Tudo isso Deus ensina na palavra de Deus. Então é sobre isso, esse conteúdo. Que você entenda que a ciência também, quando ela eleva os olhos, a mente para a espiritualidade, eles mesmos ficam impressionados de ver quantas pessoas ignoram o mundo espiritual e confia apenas na medicina. Uma época que Moisés foi levar um recado para o rei, que foram 10 pragas na vida do rei. Mas em uma delas, quando o rei amansava e dizia que ia cumprir o que Deus estava mandando, Moisés uma hora disse para ele, você está falando isso porque você está doente. Quando você ficar bom, você vai endurecer o seu coração novamente. E não vai querer saber de Deus. E foi dito e feito. Quando ele ficou bom, ele não quis saber de Deus e não queria acreditar porque ele queria continuar sendo o rei, o manda-chuva. Ele queria ter mais poder nas pessoas e em tudo de que o Deus. Então ele não queria saber. Foram 10 pragas lançadas na vida dele e ele perdeu tudo, mas não se rendeu a buscar o conhecimento do Espírito Santo. E é isso que eu observo no tempo de hoje. As pessoas que têm dinheiro, elas acham que tem tudo e que não precisa buscar o conhecimento do Espírito Santo. E por isso sofre tanto. E quando vai ficando mais velho, ela acha que é coisa da idade, é coisa da velhice e perde tanto tempo buscando coisas que não traz a verdadeira saúde. Se você parar também para observar, outro detalhe. Os nossos ossos, elas são a primeira coisa tecida, né, no ventre da nossa mãe. É a primeira coisa que Deus cria na gente, é os ossos. Então, depois dos ossos, vem as outras carnes, os nervos, o sangue e tudo mais. E se você prestar atenção, os ossos é a última camada da nossa pele, né? Existe a pele, a carne, os nervos, para poder vir os ossos. Então, o que isso lhe ensina? Se a unção de Deus, Deus ensina que a unção se estabelece nos ossos, quando uma pessoa ela está doente dos ossos,
Deus quer ensinar que ela está distante do Espírito Santo, que ela teve uma vida para buscar os ensinamentos de Deus, para que Deus pudesse tratar. E ela vive como se Deus não existisse ou como se não precisasse. Deus sabe de todas as coisas e não precisa eu buscar o conhecimento. Por esse motivo, tantas pessoas hoje em dia preferem não acreditar em Deus e achar que o Deus dele é o próprio dinheiro, que não precisa ter o conhecimento do Espírito Santo e achar tudo normal, porque ter o conhecimento do Espírito Santo exige disciplina, amor e vontade. Não é só uma coisa, não é só falar de boca. Por isso que Deus diz que muitos falam da boca, mas não querem buscar o conhecimento e preferem achar que tudo é normal e tudo é natural. Mas a ciência já está chegando a uma conclusão que a Bíblia não mente e que são as pessoas que estão querendo viver da forma mais fácil, sem buscar o conhecimento do Espírito Santo. Não é verdade? E eu peço para você que deixe o seu like e busque mais informação. As informações, ela liberta, como Deus diz na palavra dele. A verdade é quem liberta. Então, o nome verdade é só um nome, mas Deus quer dizer o conhecimento. Busque mais conhecimento, se aprofunde mais em buscar conteúdos que eleve a sua visão espiritual, para que você não ache que tudo aqui na Terra é coisa normal e coisa como se Deus não existisse, olhando no geral, tá certo? E deixe o seu comentário e até o próximo vídeo.